Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje eu tenho mais uma mensagem para você. Eu desejo que você caminhe comigo aqui de segunda a sábado, com esses devocionais para edificar a sua vida. Amém? Hoje eu desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que você continue sempre na presença do Senhor e que Ele cumpra os planos dele na sua vida. Hoje nós temos mais um devocional. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te edificar e irá assim a cada dia moldar a sua vida se você praticar esses ensinamentos que nós temos a aprender hoje. Amém? Mas antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, antes de nós começarmos assim a estudar e meditar em um versículo, eu peço que você inscreva-se aqui no meu canal. Isso é muito importante para que você assim não perca os meus vídeos e assim seja notificado todas as vezes que eu colocá-los aqui no YouTube. E eu peço também que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para você levar esse canal, e não somente o canal, mas sim a palavra do Senhor adiante para outras vidas que precisam ser edificadas e salvas por meio de Jesus. Amém? Então, vamos começar a mensagem de hoje. Meus irmãos, para começar essa mensagem, eu vou fazer algumas perguntas para a nossa reflexão e para a nossa reflexão antes de entrarmos no assunto de hoje. Quando eu e você passamos por provações e dificuldades, passamos por problemas e desertos da vida, o que nós fazemos? O que você faz? O que eu faço? Quando os problemas chegam à nossa porta, quando assim os problemas começam a abranger e tomar conta da nossa vida. Hoje em dia, o que nós mais vemos são algumas pessoas que, quando passam por problemas, por provações, por desertos, nós vemos essas pessoas tendo a atitude de se recusar a orar e se recusar a reconhecer o poder de Deus, se recusar assim a reconhecer que Ele irá fazer o melhor para nós. Elas acreditam nisso, porque Deus permitiu o sofrimento, pois para as pessoas Deus não pode permitir que o crente, que o cristão, que o servo dele sofra. Mas isso está completamente errado, meus irmãos, pois Jesus disse que nós iríamos passar por aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse para nós termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E nós assim podemos vencer o mundo com a nossa fé e com a nossa confiança em Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 4 e verso 5 diz que aquele que vence o mundo é o servo do Senhor e aquele que crê no nome de Jesus. Amém? Mas a passagem de hoje nos mostra que antes mesmo do milagre, da cura, da libertação e do livramento chegar na nossa vida, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é poderoso. Precisamos reconhecer que Ele irá fazer sempre o melhor para a nossa vida e sempre a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Nós, como servos do Senhor, devemos assim ter a atitude de servo, adorar em todo o tempo, adorar não apenas nos momentos de fartura e nos momentos que tudo ocorre bem, mas adorar também nos momentos de dificuldade, pois até nisso, até nos momentos difíceis e nos momentos de dificuldade, Deus ele está presente na sua e na minha vida. Amém? Quando adoramos a Deus, meus irmãos, antes do milagre chegar, assim Ele age na nossa vida. Nós devemos adorar mesmo sem saber a vontade dEle, mesmo sem saber o que Deus irá fazer, qual é a sua resposta, o que Ele irá assim prover para nós. Nós devemos assim confiar, adorar, reconhecer que Ele é o Senhor, o Deus Criador de toda a terra. Reconhecer que Ele, como Criador, tem todo o poder em suas mãos e irá agir na nossa vida conforme a sua vontade. Ele sempre irá prover e sempre irá fazer as coisas para o nosso bem, meus irmãos. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Nós que somos assim filhos dEle, nós que somos assim servos dEle, devemos reconhecer que Ele assim só quer nos beneficiar e só quer o nosso bem. E agora eu quero convidar você a ler assim 3 versículos
que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 3, que nos conta uma das passagens em que Jesus curou um leproso. Leia comigo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Glória a Deus. Olha que milagre que Jesus assim fez na vida daquele homem. Nós vemos aqui nessa passagem exatamente o que nós havíamos comentado anteriormente. Aquele homem leproso, ele antes de pedir a sua cura, antes de pedir aquilo que ele estava precisando para Jesus, ele se prostrou e adorou a Cristo. E Jesus assim lhe concedeu a cura, aquilo que ele estava pedindo. Aquele homem fez uma coisa diferente. Ele adorou antes da bênção chegar. É isso que eu quero que você entenda. Ele disse a Cristo: se você quiser me curar, o Senhor pode. Se o Senhor quiser assim me purificar, o Senhor pode. Ele adorou, ele reconheceu que Jesus é poderoso e disse: se quiseres, ou seja, ele disse para Jesus fazer a vontade dele. Aquele homem com essas três atitudes, ele assim recebeu as bênçãos de Jesus, recebeu a cura, aquilo que ele estava precisando. Vemos também que antes de clamar, ele adorou reconhecendo o tamanho do Filho de Deus. Ele nem sabia, meus irmãos, se Jesus iria curá-lo realmente. Ele disse: se você quiser, Jesus, você pode me curar, o Senhor tem todo o poder, eu adoro aqui. Eu reconheço que o Senhor vai fazer a sua vontade, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Cristo assim, depois dele falar essas coisas, dele dar essas declarações, Cristo disse: eu quero te purificar, eu quero que você seja puro, e assim eu quero que você seja livre dessa doença. E assim aquele homem recebeu a bênção de Jesus. Amém? Antes dele receber aquela cura, aquela bênção, aquele milagre de sua vida, ele adorou, reconheceu que Jesus era poderoso para purificar e assim que ele iria fazer a sua vontade. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e assim tinha total poder e era o Todo-Poderoso e iria fazer a sua vontade. E ele sabia que a vontade de Jesus era boa, perfeita e agradável. E essa deve ser a nossa atitude meio aos problemas e provações que passamos. Devemos adorar e reconhecer o tamanho do poder de Deus antes de chegar à bênção. Pois, meus irmãos, é muito fácil nós reconhecermos o poder de Deus, reconhecermos que Deus irá fazer a sua vontade, que Deus assim vai operar na nossa vida e nós assim adoramos a Ele quando assim a bênção está em nossa mão, quando tudo ocorre bem na nossa vida. Isso é muito fácil. É muito fácil nós reconhecermos que Deus é poderoso, que Deus assim irá fazer a sua vontade em nossa vida e assim adorar a Ele nos momentos fáceis, nos momentos que os problemas estão longe da nossa vida e assim nós estamos felizes e assim com alegria no coração. Mas quando essa alegria é tomada por tristeza e por angústia, quando a alegria e assim a falta de problemas é substituída por desertos e provações, muitas vezes a nossa atitude não tem sido a como desse leproso. Nossa atitude tem sido completamente contrária. Nós, assim, nos recusamos a orar, nos recusamos, assim, a adorar ao Senhor. Mas, meus irmãos, em todo tempo, nós devemos adorar e reconhecer que Jesus é poderoso. Reconhecer que Ele vai fazer a vontade dEle na nossa vida e que essa vontade é boa para o nosso beneficiamento. Para que com essa atitude nossa, essa atitude de servo do Senhor, de servo fiel, o Senhor, assim como Jesus concedeu aquela bênção àquele leproso, Ele também lhe concederá aquilo que você está pedindo, se for de acordo com a vontade dEle. E se você assim reconhecer que Ele é poderoso, confiando no nome dEle e adorando o seu santo nome. Tenha certeza que Deus vai agir, meu irmão. Tenha certeza que Deus vai operar na sua vida. Ele é fiel. O Senhor é fiel. Então comece a adorar a Deus. Comece a conhecer. Comece assim a adorar a Ele.
e conhecer a sua vontade, reconhecer que Ele é poderoso, reconhecer que Ele é beneficiador daqueles que o buscam. Ele faz a vontade boa, perfeita e agradável em nossa vida. Então, meu irmão, comece a ter essas atitudes antes da sua bênção chegar, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir em sua vida. Amém? E agora, meus irmãos, eu queria que você, assim, fechasse seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Muitas pessoas não têm feito e não têm cumprido essas atitudes que aquele leproso fez e assim recebeu a sua bênção. É uma atitude de servo fiel. Quando você adora a Deus e assim reconhece o seu poder, reconhece que Ele irá fazer a vontade dele, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós assim estamos sem forças. Isso mostra que você é um servo fiel e não depende dos seus sentimentos. Mostra que você é o justo, que vive pela fé, pois Deus disse que o seu justo viverá pela fé, ou seja, o seu justo não vai depender de sentimentos. E mostrando isso, tendo essas atitudes, você mostra a Deus o quanto Ele é importante para você e o quanto você o ama. Amém? Então feche seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos tem dado, meu Pai, por essas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, por tudo, meu Pai. Eu logo te agradeço, pois o Senhor merece assim ser exaltado, o Senhor merece assim, o Senhor merece, meu Pai, ter um nome acima de todos. Que o Senhor merece, meu Pai, ser exaltado acima de tudo. Louvado seja o teu nome. O Senhor é misericordioso, o Senhor é um bondoso para conosco. E mesmo tendo a oportunidade de nos condenar, o Senhor preferiu salvar. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, meu Pai, que assim nos dá salvação e remissão dos pecados. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E eu peço que o Senhor assim nos ajude a cumprir essas 3 atitudes, meu Pai, antes da bênção chegar para nós, para que assim nós tenhamos uma atitude de servo fiel, um servo que ama o seu Senhor. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Continue moldando o nosso caráter nesse deserto, para termos o caráter e uma vida mais parecida com Cristo, meu Pai. E nos ajude a adorar a Ti, nos dê a confiança, meu Pai, para assim reconhecermos que o Senhor merece ser exaltado em todo o tempo, que o Senhor merece assim ter todo esse poder, que o Senhor assim é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor assim é aquele que faz a vontade boa, perfeita e agradável em nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu peço isso sem merecer nada, sem merecimento algum, mas eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço que você inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal.